bom que tivemos esse momento, né, mágico, com a voz da Dilma, momento mágico com o verso de Boca, toda a musicalidade que já fez a nossa acolhida. Já conversei com os nossos amigos de mesa e a gente se desculpa pelos ajustes que a gente vai fazendo na programação. Houve um atraso de alguns voos que impactou no atraso do início das atividades e com isso a gente se desculpa. Mas a gente nós nos organizamos para honrarmos com o compromisso das 17 horas aproximadamente do coquetel em respeito às agendas de todos que nos honram com a sua presença. Nós, conforme o convite, temos uma mesa redonda que, na verdade, pode ser uma troca, uma roda de conversa entre nós, com o tema Educação de Jovens e Adultos no contexto da cooperação Sul-Sul, avanços e desafios da construção em redes sociais. E para compor essa mesa e fazer esse diálogo, nós gostaríamos de convidar o Timothy da Unesco para estar conosco, o Florencio da Rede de Cooperação Sul-Sul de EJA, Celita do ICAI, o nosso MEC, nosso Ministério da Educação, que aí está quase na hora do voo do Mauro, mas acho que a gente ainda chama o Mauro, e o Mauro fica aqui. A gente já fez o check-in do Mauro, já está tudo ali no ponto, motor ligado, ele ficar aqui com a gente até terminar esse momento. E aí queria convidar o Marcelo Galvão, da Universidade de Cabo Verde, para dividir a moderação aqui com a gente. E também convidar nosso companheiro Roberto Catelli, da Ação Educativa, para estar aqui com a gente nesse momento. A Unilab também fazia parte desse primeiro momento de exposição, mas como a gente, muito recentemente, nós estivemos interagindo com todas as redes que estão aqui presentes, nós vamos abrir mão da nossa intervenção. Nós conversamos isso também com a Estela, nossa pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e extensão, que também tem sido uma pessoa muito decisiva para nós no EDUS. Então a gente passa a palavra imediatamente para o Mauro fazer algumas considerações no contexto do tema. Boa tarde de novo, né? Eu vou fazer, não sei aqui no Ceará, mas lá em Pernambuco a gente diz que vou fazer igual o cachorro magro, que come e vai embora. Né? Então eu vou falar e vou embora correndo, porque senão eu vou perder o voo. E aí vou comprometer ainda mais o Diego de Jaqueline. Então a gente tem que priorizar esse processo. Mas eu vou tentar fazer uma abordagem em relação à política de educação de jovens e adultos e esse processo da cooperação Sul-Sul. A política de educação de jovens e adultos no Brasil está fundado em 5 grandes pilares. Esses pilares pretendem dar conta de atender ou de dar a escolaridade, ou reconduzir a escolaridade em torno de 32 milhões de brasileiros que só têm até o ensino fundamental, as séries iniciais da educação de jovens e adultos ainda não completados. Esses 32 milhões de brasileiros estão entre pessoas não alfabetizadas e pessoas que têm até 3 anos de escolarização. Então, para dar conta desse enorme desafio, nós criamos, ou sustentamos a nossa política desses 5 pilares.
O primeiro deles é a gente tentar construir uma série de arcabouços legais que nos permitam, né, dar andamento ou incluir essas pessoas na educação. A gente quer, no final das contas, garantir que todos esses brasileiros para os quais ainda não se construiu uma independência, não sei se independência propriamente dito, mas pelo menos uma autonomia na sua vida, a gente consiga garantir esse direito das pessoas continuarem buscando ferramentas para que possam andar com seus próprios pés, cada vez de forma mais saudável, torne-se cada vez mais cidadão. Né? Então, a gente ter um marco legal que garanta a institucionalização desse direito é importante. E o Brasil vem construindo, ou vem firmando, vem fortalecendo esse direito. Um outro pilar importante é o pilar dos recursos. A gente precisa ter uma série de orçamentos, né, que não basta ter a lei sem ter o que vai dar sustentabilidade a esse processo. Então, hoje a educação dos jovens e adultos está contabilizada por dentro do Fundeb, né, e ter disponibilizado todos os outros direitos, né, da educação básica, como, por exemplo, direito à materialidade, direito ao transporte, direito a uma merenda escolar, que sempre estiver uma parte da educação dos jovens e adultos. Isso demonstra um avanço significativo que nós temos tido nos últimos anos para garantir, né, a permanência das pessoas na sala de aula. Um terceiro pilar, que para nós é igualmente importante, é o pilar da formação. Nós compreendemos que para dar conta desses 32 milhões de pessoas, nós precisamos ter professores bem formados, né, para poder lidar com esse diferencial, com as especificidades da educação dos jovens e adultos. Então, tendo a formação, o recurso disponível e uma série de legislações que garantem esse direito, a gente parte para o quarto pilar, que seria o pilar de criar um ambiente, de possibilitar um ambiente letrado, de possibilitar que a gente consiga dar andamento a esse processo de formação de leitores que a gente inicia, né, ou dar essas ferramentas para que quem começar a aprender a ler e a escrever possa ter acesso à leitura e à escrita. Então a gente está fomentando um processo de construção de neoleitores, faz parte de um desses pilares que compõem a educação dos jovens e adultos, a política de educação dos jovens e adultos no país. No centro, né, desses quatro pilares, nós temos justamente a questão do fortalecimento das redes sociais e das redes de cooperação. É nesse âmbito que entra a cooperação Sul-Sul. Para nós, essa articulação é uma articulação estratégica. A gente não daria conta, né, de atender esse enorme desafio, né, de escolarizar, ou de retomar a escolarização mínima para esses 32 milhões de pessoas, se a gente for levar em consideração a segundo segmento, as séries finais da educação de jovens e adultos e ensino médio, isso vai para quase 60 milhões, tá, gente? Mas vamos tratar somente dos 32, deixa eu diminuir minha conta, né, para a gente começar pelo desafio dos 32 milhões. Então a gente não consegue dar conta de um desafio desse tamanho sem fortalecer uma rede de articulação. Tá? Então, aí, os fóruns de educação dos jovens e adultos são importantes, os CNAEs é importante, a construção da agenda territorial é fundamental para que a gente possa construir esse processo, já que não é o MEC que executa a política, ele pensa, ele fomenta, ele ajusta, mas quem executa são vocês.
Então, essa articulação na ponta entre os entes federados, estados e municípios, né, na garantia desse direito à educação é fundamental. Né? E aí sim, além da agenda territorial, né, dos fóruns e da CNEJA, por exemplo, e outros parceiros que nós temos entre os outros ministérios e tal, essa cooperação, né, Sul-Sul, ele vem a compor, né, vem a finalizar esse processo de articulação. Eu fico muito feliz, né, de poder, né, ter conhecido dele. Eu me encantei, eu disse no início, mas eu me encantei muito com a proposta da Unilag, desde que eu conversei e viajei muito com o Nildo, né, e com Jaqueline lá para Moçambique. Na conversa a gente foi vendo o quão importante e valoroso é esse projeto, né, de construção de uma nova universidade com as características que essa apresenta. O reitor Paulo Spengler dizia, ó, é bom e é ruim. Eu não sei se é ruim, eu só consigo enxergar coisas boas. Bom não quer dizer que seja fácil. Se fosse fácil, já tinha. Não tem ainda porque não é fácil, é difícil, mas é bom. A gente construir, né, isso juntos, ou ter a oportunidade de construir uma universidade nova que não traga no seu bolo os vícios de uma antiga universidade, construa uma coisa de forma diferente, né, realmente horizontal, enxergando as pessoas que estão próximas dela sendo parceira, né, do espaço que ela vive. Eu fiquei muito feliz de ver o professor Paulo Spengler dizer, ó, a gente está lá no Narciso do Baturité e vamos nos comprometer com aquele povo lá também. Eu acho que é esse sim o caminho da universidade. É pensar, né, ajudar a pensar estratégias, né, para a melhoria do mundo em que a gente vive. O grande desafio é fazer com que esse broto de bambu que ele colocou aqui, que demora 4 anos para crescer, mas que depois ele né, floresce e sobe até 20 metros de altura, que ele se mantenha íntegro em sua linha, né, que ele não sofra, né, as intempéries do tempo que o faça vergar numa posição que ele não pensou de início. Tá? É feito, Nildo, aquele girassol que a gente estava vendo de costas para o sol. Né? A gente tem que redirecionar ele para ficar de frente para o sol o tempo inteiro. Né? Então, esse é o caminho de uma universidade nova, e que consiga realmente construir um conhecimento de forma horizontal, ouvindo os seus pares e contribuindo com a comunidade que ele pertence, contribuindo com o chão, né, que ele vive. Tá? Não se trabalha nesse processo apenas na estratosfera. Né? É importante a gente se sentir cada vez mais próximo do povo e das pessoas. E essa preocupação ficou muito marcada na visita que nós fizemos a Moçambique, porque Nildo e Jaqueline estavam o tempo inteiro tentando reconduzir as coisas para que a universidade continuasse, né, firme nesse caminho que ela trilhou. É nessa perspectiva de poder contribuir, né, para o fortalecimento dessas redes internas e também das redes de cooperação internacionais. O Brasil tem uma série de ações internacionais que faz junto com o Unesco. Regina vem acompanhando bastante de perto isso. A nossa, ou é nessa perspectiva que a Diretoria de Políticas de Educação de Jovens Adultos e a SECAD pretende continuar trabalhando. Nós não estamos passando um momento fácil, né? A mudança de secretário, a mudança de boa parte da equipe,
não é fácil substituir pessoas como André Lázaro, como Jorge Teles, mas o afinco da equipe continua igual, continua o mesmo. Então isso é importante a gente marcar. E foi na conversa que o CNAE já teve essa semana com a secretária Cláudia Dutra, ela deixou claro que a intenção é dar continuidade à política, não é que haja, não é construir nenhuma interrupção do que foi trilhado ao longo desses últimos 8 anos. Então a intenção é essa. Lógico que todos vocês sabem que nós estamos passando um momento de contingenciamento dos nossos recursos, mas que vamos lutar bastante para honrar os compromissos que já foram assumidos anteriormente. Volto a dizer que essa ação de cooperação internacional, principalmente a cooperação Sul-Sul, ela é estratégica para nós, porque nós aprendemos muito também como construir as coisas a partir dos nossos irmãos africanos. Foi uma experiência excepcional que nós vivemos em Moçambique. E pela proximidade, pela dificuldade e por algumas ações muito próximas, algumas dificuldades muito parecidas, acho que essa parceria será sempre muito saudável. Então eu quero dizer a vocês que a gente vai continuar trilhando os caminhos que foram traçados nesses últimos 8 anos, sem sombra nenhuma de dúvida. Não sei se na mesma velocidade que nós estávamos vindo, mas a intenção é que a gente não construa nenhuma ruptura do que foi realizado até então. Queria agradecer a vocês e já me despedir, porque eu tenho que correr para pegar o avião. Tá? Obrigado. Nós agradecemos, Omar, por essa brilhante apresentação e infelizmente, não nos vai dar o gosto de dialogar com ele em função da agenda. Obrigado. Mas, evidentemente, depois podemos fazer uma síntese do que ele disse e retomar a discussão mesmo sem ele estar presente. Passaremos agora a seguir a palavra ao Timóteo. E queremos lembrar que nós temos um teto de 5h15, mais ou menos. Então, por favor, a palavra. São uma referência importante em muitas políticas nacionais. Mas quando a gente acrescenta isso, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que não falam nada sobre educação de adultos, mas simplesmente entendemos que sem educação de jovens e adultos não se vai alcançar os objetivos. A década de alfabetização da ONU, que também constitui uma referência, a Declaração de Hamburgo e mais especificamente, mais recentemente, a Conferência 6, há referências em quase todos os documentos, de alguma forma, a necessidade e a importância da cooperação sul-sul como uma das formas, não como a receita, mas como uma das formas de aprofundar e melhorar as nossas próprias políticas nacionais de educação de jovens e adultos. O plano, no contexto nacional, o Plano Nacional de Educação para 2011-2020 já está no Congresso, é uma versão que foi encaminhada pelo Ministério da Educação, e na proposta encaminhada, as metas 8, 9 e 10, mais uma vez falam sobre a questão da educação de jovens e adultos, promete mais uma vez, até 2020, aquela palavra maravilhosa, erradicar o analfabetismo, promete reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional,
como o Mauro coloca, isso é um desafio imenso. Eu acho que a gente não pode pensar nos 30 milhões, né? Todo brasileiro tem direito a ensino fundamental. Acho que nós temos que pensar nos 60 milhões de brasileiros que não tiveram o direito respeitado. Então, chegar a ajudar mais de 30 milhões de pessoas a adquirir o seu direito a uma educação de qualidade nos próximos 10 anos vai ser um desafio imenso. Mas, voltando para a questão da cooperação sul-sul, no contexto maior da nossa reunião aqui, fui anotando alguns dos princípios que talvez possam ser considerados como princípios básicos para a cooperação sul-sul. O primeiro princípio que eu colocaria seria na importância de ir além da dimensão econômica. A cooperação, em geral, tem uma dimensão econômica muito forte. Pode ser muito bem escondido, mas quando você arranha um pouco de superfície, os interesses econômicos são o que move a cooperação. E eu acho que a cooperação sul-sul deveria ter princípios que vão além das considerações econômicas. A cooperação sul-sul também precisa estabelecer um diálogo permanente, não esses diálogos esporádicos. Muita cooperação é uma coisa que começa e para. Acho que para estabelecer um processo de cooperação precisamos ter um diálogo fluido, permanente entre as partes. O terceiro princípio que eu elenquei seria na importância do intercâmbio fundamentado em apoio mútuo e cooperação. É muito fácil falar isso, mas a compreensão que ambos os lados têm capacidade de aprender das experiências positivas e negativas do outro lado. Eu acho que este é um princípio básico, a possibilidade de apoio e a cooperação. O quarto princípio, que talvez seja o mais amplo no sentido de alcance, coloca como a importância da democracia, a solidariedade e a diversidade, a diversidade cultural e linguística, a importância de a gente respeitar a diversidade cultural e linguística e no espaço da cooperação sul-sul, nos países de língua portuguesa oficial, respeitar a diversidade linguística, reconhecer que a língua portuguesa é a língua oficial e que existem muitas outras línguas que são línguas maternas, que são línguas que as pessoas têm direito a adquirir e se ser educados, ou ser pelo menos alfabetizados. Então, eu acho que esta questão da diversidade cultural e linguística, de não impor os nossos valores culturais e de respeitar as diferentes códigos linguísticos é fundamental. Quinto, eu acho que a questão de reafirmar a educação como direito de todos, desde muito antes, mas talvez o documento mais importante nesse respeito à Declaração Universal de Direitos Humanos, que estabelece o direito de todos à educação, mas isso a gente sabe que são quase 60 anos desde a declaração e ainda esse direito não é respeitado em muitos países. No nosso país, imagino que tenho certeza também dos países que estejam presentes aqui. O sexto, a cooperação como processo de intercâmbio e aprendizagem mútuos. A sétima, a busca de soluções compartilhadas para problemas compartilhados. Nós temos todos, os países da cooperação sul de língua portuguesa, temos muitos problemas em comuns, muitos desafios em comuns, e
precisamos muitas vezes buscar soluções e compartilhar essas soluções com os nossos vizinhos, com os nossos companheiros e parceiros. E por último, a necessidade de quebrar um pouco, criar uma ruptura com a prática de cooperação ad hoc. Quando eu digo cooperação ad hoc, seria atividades esporádicas, propor um curso de formação, propor uma pesquisa, propor a criação de uma rede, mas não dar continuidade. Eu acho que a cooperação sul-sul, além de ser horizontal, no melhor sentido democrático, precisa garantir uma qualidade e uma continuidade do processo. É assim que se cria relações. Eu acho que as relações que se dão uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, não são relações, são uma troca de favores, uma troca de atividades. Então, para a rede que está em processo de criação e para este projeto estar sendo criado ao longo desses dias, coloco esses princípios como desafio. Como nós vamos criar um projeto que busca, se não respeitar todos, mas pelo menos tomar como princípios algumas das questões que eu coloquei e ir além disso, inclusive. Eu acho que precisamos colocar a própria cooperação sul-sul na pauta da pesquisa para entender melhor o que se entende por educação, por cooperação sul-sul e como nós podemos colocá-lo em prática nas nossas relações entre a Unilab e as universidades e os municípios e estados brasileiros com os nossos parceiros na África. E nisso a Unesco, obviamente, tem muito interesse em participar e necessário mediar. Por último, muito rapidamente, o próprio Unesco tem uma rede que se chama Aladdin, cuja tradução é Rede de Documentação e Informação sobre Aprendizagem de Adultos. O Aladdin foi criado em 1997, foi uma proposta que surgiu da Quinta Confiteira em Hamburgo, com o propósito de facilitar o intercâmbio de informações e documentação sobre educação de jovens e adultos. Então, criou-se uma rede de cooperação. Atualmente são 91 centros em 47 países do Brasil. A Ação Educativa participa, Instituto Paulo Freire, AlphaSol e Base, e os centros de referência que estão sendo criados também já foram aprovados como membros. E mais uma possibilidade de rede de cooperação que pode ajudar os nossos parceiros, nós e os nossos parceiros, a criar um fluxo de informações e documentos sobre a educação de jovens e adultos que fortalecem tanto o processo de cooperação como as próprias políticas nacionais. Com isso, termino. Obrigado, nós aprendemos muito e certamente temos algumas questões a colocar ao final. Vamos passar a palavra agora para a Celita, que certamente também tem algo interessante a nos apresentar. Bom, eu vou falar um pouco da experiência de trabalho em rede. Eu acho que as pessoas que han trabalhado em rede, eu não vou dizer nada novo, mas é bom lembrar que quando nós estamos trabalhando em redes, estamos trabalhando em organizações que são voluntárias, que as pessoas ou instituições estão
aí participando, porque elas têm uma missão, visão ou objetivos comuns. Mas a interpretação de esses objetivos pode ser muito diferente. Eu estou falando de uma rede internacional global, não? Mas é a mesma coisa para as redes regionais. Quando eu falo de regional, eu digo uma rede da América Latina ou da África ou Ásia. Nós estamos nessas redes e, como eu dizia, temos diferentes culturas, diferentes aproximações ao mesmo tema. A rede tem que ser muito flexível, porque parte dessa rede, um país, uma região, uma organização, pode ser muito ativa em determinados momentos, mas em outros, quase que é um membro silencioso da rede. As redes, eu acho que são como uma coisa que sube e baixa, porque em tempos eles estão muito fortes, poderosas, e de repente, por muitas causas do meio ambiente, políticas, o que seja, essa rede quase desaparece e volta a fortalecer-se. Então, para participar ativamente tem que ter coragem e também paciência. Hoje o reitor dizia que ter muita paciência. Eu acho que para compreender e para sacar a riqueza da rede é importante uma paciência infinita. Então, também buscar algumas coisas muito fortes que nos ligam, o que faz que todos os membros dessa rede estejam ativos e estejam dispostos a lutar por ela. Então, por exemplo, as redes que trabalhamos em educação de pessoas jovens e adultas, no caso do ICAE, que é uma rede global, mas que são os membros, são 7 redes regionais de todas as regiões do mundo, mais das redes dos países ou organizações, até pessoas individuais que são membros do ICAE. Nós concordamos todos que o direito à educação é um direito humano e que nós vamos a batalhar por esse direito se cumpra em todas as partes do mundo e que se cumpra ao longo de toda a vida. Então, em que concordamos? Concordamos no marco universal dos direitos humanos. Então, as pessoas de todo o mundo podem concordar nesse marco que foi votado pelas Nações Unidas e que é um marco, apesar das críticas, que há críticas que dizem que é um marco ocidental, mas é um marco que está aceitado por os membros das Nações Unidas. Então, a educação é um direito humano. Se trabalhamos na educação e a partir dessa plataforma dos direitos humanos, dos primários, também entramos a trabalhar nos técnicos, nos direitos econômicos, sociais e culturais. Obviamente, porque uma coisa leva a outra. Então, é muito diferente para os membros do ICAE que trabalham com as populações nômades do África Ocidental, levar à prática esse direito à educação, que para os Dalits da África, que são a casta essa que se chama os intocáveis, verdade? É diferente. La aproximação, as ações,
tudo é diferente. Eu lembro que os Dalits, eles têm uma equipe, um time muito bom de fazer influência nas conferências das Nações Unidas. E eles fazem muita coisa para chamar a atenção do mundo todo, sepa o que é que está passando com eles. Né? Então, eles levam pessoas que estão fora da conferência, mas têm uma vestimenta que diz, não sei, em inglês, EFA, Educação para Todos, na EPT, é Education for All, EFA. Então, eles põem Education for All, menos para Dalits. Por exemplo, na roupa que eles... Mas eles também têm advogados e gente muito esperta trabalhando lá dentro da conferência. Então, não é a mesma coisa para as mulheres jovens, conheço que trabalham com as populações nômades, né? No Mali e aí nessa zona. São diferentes coisas, mas todos estamos lutando pelo direito à educação. E não é o mesmo o que faz alguém que trabalha na favela no Brasil que alguém que trabalha com os povos originários, como a Evo gosta de dizer, na Cordilheira dos Andes. Então, eu trato de dizer, as redes necessitam paciência, mas uma capacidade de enriquecer-se e de aprendizagem através da diferença. Isso é muito fácil de dizer, é muito difícil de chegar à prática. Porque primeiro nós temos nossos, como é a barriga, o estômago, como se diz em português? A barriga. Nós temos desde a barriga muitos preconceitos, aprendidos desde pequenininhos. Preconceitos, coisas que nos fazem ser discriminatórios, muita coisa, frente a lo diverso. Então, tudo isso é necessário rever, recodificar, aprender, para poder ter um trabalho enriquecedor e uma aprendizagem. Eu gosto de abrir as cabeças, não crer que minha comarca, a minha comunidade, meu país, minha região, isso o que faz aí é o melhor, mas não. Todos temos coisas muito interessantes e outras não. Então, é necessário para as redes, eu acho, esse processo que falava o reitor da canha do bambu, muitos anos, porque nós trabalhamos em processos, não trabalhamos em coisas que você faz aqui, está listo, pronto. Todos os que trabalhamos em educação sabemos que são processos muito longos e muito longe de ver os resultados, verdade? Podemos imaginar, se trabalhamos a nível internacional, se trabalhamos em cooperação sul-sul, esses processos são difíceis, mas são fantásticos. Eu acho que há momentos que são como uma explosão. Você tem momentos em que isso avança e que descobrimos coisas maravilhosas. Então, eu acho que é muito motivador também, não? Muito bom. Eu sempre digo que é muito para a minha vida, quando eu miro um noticiário, então, fala de um país na Ásia, ou na África, ou na Europa, e eu tenho amigos ou amigas. É diferente, porque se é uma tragédia, eu imediatamente fico muito nervosa. Se é uma coisa linda, e trato de falar com eles, como estão vocês, também, o que passa. Já a notícia não é algo personal que você acha que por ali é uma guerra, que por acá, mas a mim não me passa.
Então, eu queria contar que agora, no ICAE, nós estamos focalizando em 3 eixos principais para a Assembleia esta de Suécia no ano, que é que não há trabalho decente se não há educação decente. Esse é um eixo. Decente. Não, porque a OIT hace 15 anos que promove o trabalho decente. Então, nós decimos, não há trabalho decente, se não há educação decente também. O outro que é o meio ambiente e educação, basicamente focalizado no câmbio climático e Rio Mais 20, que vai ser o ano que vem. E o terceiro, o seguimento da confeiteira de Belém do Pará e de educação para todos e das metas do milênio. Eu acho que não tenho mais tempo, não? Desculpe. Obrigada. Bom, eu peço desculpas portanto, aos membros da mesa pelo tempo que é curto. É muito difícil para quem está moderando controlar o tempo. Também peço desculpas pelo tratamento informal. Eu entendi que a Requilino nos deu aval para um tratamento informal, daí que estamos chamando as pessoas pelo nome Mauro, Timothy, ok? Muito bem, mas é bom saber porque na academia às vezes há um formalismo que respeitamos, principalmente quando se está no tempo em Cabo Verde, quero deixar claro isso, ok? Muito bem, então obrigado. Não, eu vou passar a palavra, claro, evidentemente. Eu só queria dizer que a mesa não fez um trabalho prévio de como as coisas se dão. Então, no final da fala do Florencio, eu vou propor uma metodologia para continuarmos. Muito obrigado. Aceita as palavras e o Florencio agora vai fazer a sua comunicação, também respeitando o tempo que todos respeitaram até agora. Obrigado. Estou com esse desafio de gerir aquilo que já foi dito pelos outros, para não repetir, nem falar um tempo limitado para não cansar ainda mais as pessoas. Eu, infelizmente, vou falar no fim, não vou repetir, eu subscrevo íntegra aquilo que eu disse o meu amigo Timothy. Nós, desde a primeira hora, estamos na construção desta rede. Não vou repetir, eu vou pontuar 4 aspectos. Primeiro, reforçando aquilo que eu disse, que ele disse sobre o conceito, o modelo de cooperação Sul-Sul, para dizer que já é um modelo partilhado a vários níveis, ao nível nacional, ao nível regional, ao nível internacional. E sublinho a Unesco, que acompanha-nos desde o início das nossas reuniões, colaborou financeiramente em todas as oficinas técnicas que eu falei há bocado. Não é fácil, nós nunca tivéssemos imaginado que em tão pouco tempo pudéssemos realizar oficinas técnicas da rede com tal regularidade. Já estamos na 4ª oficina técnica, como eu disse. Continuamos na última que decidimos que vai ser agora bienal e não uma vez por ano. Portanto, queria ressaltar esse aspecto que portanto, mais do que um conceito, já é um modelo partilhado. A Agência Espanhola de Cooperação Internacional para Desenvolvimento. Agora, no marco de cooperação que assinam com vários países, eu pude ler portanto, o resgate desta ideia. Falam da cooperação triangular, norte, sul, sul, na linha daquilo que nós defendemos, e desde 2008 tem financiado a cooperação entre tripartite,
Cabo Verde, Guiné-Bissau e Espanha através das Canárias. Portanto, dando corpo a este conceito, a este modelo de trabalho. Portanto, o segundo aspecto que eu queria ressaltar é o fortalecimento das políticas nacionais de educação e formação de jovens e adultos. O fortalecimento. E eu vou dar alguns exemplos também. No início da rede, um dos países não tinha nenhum serviço. São Tomé, por exemplo, não tínhamos interlocutores. Não havia uma direção que respondia pela educação de jovens e adultos. Nós impulsionamos, várias vezes, fazendo plaidoyer, fazendo diplomacia, conseguimos a criação da Direção de Educação de Jovens e Adultos do Ministério da Educação de São Tomé. Portanto, esse fortalecimento das políticas eu vejo muito no grau de compromisso e comprometimento dos atores. Eu estou a falar de mim, eu próprio, Florencio Varano, desde há 6 anos como diretor-geral. Cada vez que eu penso deixar, eu vejo os compromissos e eu vou ainda buscar e dizer ao Timothy, vou ainda adiar, se calhar mais um ano, vou segurar. Mas estou a ver a minha colega Maria Francisca, que desde o início também está. Não obstante, as mudanças, que já sabemos todos, ocorrem com uma grande, digamos, fluidez nos nossos países. Mas nós, o grau de comprometimento com esta rede de cooperação é de tal forma que nós conseguimos assegurar e contribuímos significativamente para a melhoria das nossas políticas educativas e nacionais. Estamos a trabalhar em cooperação. Tivemos uma reunião de articulação no dia 18, está uma missão tripartida, Espanha, Cabo Verde, na Guiné-Bissau, trabalhando sobre o projeto de educação de adultos. Fortalecimento da rede ainda para testemunhar, Cabo Verde no ano passado ganhou o Prémio Internacional de Alfabetização, o Prémio Mundial. E não há dúvidas que o trabalho da rede, essa aprendizagem de trabalho em rede terá contribuído significativamente para informarmos uma candidatura que no meio de 66 candidaturas passou em primeira linha e ganhamos o primeiro lugar do Prémio Internacional de Alfabetização de Adultos. Um terceiro aspecto que eu queria ressaltar, sublinhar aqui, estamos a falar dos ganhos e desafios, é a integração, a introdução, a discussão, o debate de EJA nas universidades. Nas universidades, sublinhei, eu volto a sublinhar o Congresso Internacional de João Pessoa, foi debatido vários painéis, cerca de quase 1000 trabalhos, 700 e tal trabalhos, grande parte na área de educação de adultos, colocando o dedo na ferida, como se diz, que a educação de jovens e adultos não é mais algo marginal, mas sim o centro do debate, o centro da questão. Eu posso voltar a sublinhar, estamos na mesa, eu e o reitor da Universidade de Cabo Verde, é um exemplo disso. Nós, no ano passado, realizamos o 7º Fórum, Encontro Internacional do Fórum Paulo Freire. Imaginem o diálogo que foi possível travar para que o encontro desenrolasse na universidade, na reitoria, no auditório da reitoria da Universidade Pública de Cabo Verde. No início as pessoas pensavam que não é um encontro da alfabetização. Só que depois vão dando conta, que se trata de algo que extravasa o conceito
limitado da alfabetização, mas sim o cerne da questão, que é o quarto ponto que eu vou sublinhar, não é, que foi referido aqui, mas que eu tinha observado para pontuar que é o reforço das recomendações internacionais no campo da queixa. Basta vermos o Marco de Ação de Belém, que retoma, desta vez, com muita veemência, aspectos essenciais. Primeiro, realça EJA como direito integrante e, a partir dali, não é, vai pontuando aspectos extremamente pertinentes. Acho que todos nós devemos ter isto em mente, aspectos extremamente pertinentes que mostram o quanto eu realço, reforço o exemplo dado há bocado. OIT, Organização Internacional do Trabalho, desenvolveu uma competência chamada competência laboral, sem a qual não se pode lograr alcançar sem a educação de jovens e adultos. Foi dito na Confiteia, que foi realçado, que não é, que praticamente todas as competências, tudo quanto se pede à sociedade cabo-verdiana passa necessariamente pela educação de adultos. O desafio de educação para todos, a escolarização das crianças, o desafio da educação ambiental, o desafio da saúde. Não há nenhum desafio de desenvolvimento sustentável que não passa pela educação de jovens e adultos. Portanto, eu queria ressaltar esses 4 pontos. Obrigado pela vossa atenção. Agradecemos também ao Lourenço Varela pela apresentação e pelo respeito também ao tema. Bom, o colega Roberto concordou que nós possamos fazer uma breve síntese das apresentações, evidentemente, e ele conduzirá a segunda parte, portanto, da mesa, que é dar a palavra para as pessoas fazerem alguns comentários e, eventualmente, algumas perguntas. Vamos ter tempo para isso, os temas estão muito interessantes. Não gostaria de sair daqui sem darmos a nossa contribuição. Muito bem. O primeiro apresentador, que infelizmente F6, quando falou da política de educação de jovens e adultos, lembrou-nos de um número interessante, 32 milhões de pessoas, um número que pode até ser maior, evidentemente, que precisam, portanto, ser contemplados. Nos apresentou 4 pilares. Um deles me escapou, confesso, um deles que o último, talvez o Roberto possa resgatar. O primeiro pilar é construir arcabouços legais que possam dar, portanto, andamento, né, para aquilo que é importante como autonomia, ou seja, o direito, portanto, que é preciso, o direito à autonomia, que é a função educacional em geral, é fazer com que as pessoas tenham autonomia para poderem levar a sua vida adiante, particularmente a educação de jovens e adultos. O segundo pilar trata-se dos recursos, portanto, a necessidade de haver sustentabilidade, não é à toa que ele falou disso, por isso é que lhe foi cobrada, lhe foi cobrado o desbloqueio de recursos para isso. Portanto, os recursos necessários para darem sustentabilidade à educação de jovens e adultos, no sentido de haver permanência, portanto, dos educandos na sala de aula, que acreditamos ser blocos em que devem os educandos estar. O terceiro pilar trata da formação, portanto, que é nosso desafio como educadores, prover, portanto, professores bem formados, bem capacitados para, de fato, cumprirem cabalmente o seu papel. E um quarto desafio que eu confesso que não pude registrar, foram as primeiras redes sociais. É interessante, vocês perceberam que todas as falas estão concatenadas, não é? É como se todo mundo tivesse feito uma combinação prévia, acredito que não tenha havido, assim como eu mesmo também não combinou nada até agora. Muito bem. Agora, o que ficou muito claro na fala dele,
em termos de síntese, é que no centro de tudo isso, ele diz que é importante que haja um fortalecimento de redes sociais de cooperação sul-sul. Tá? No centro, portanto, desses pilares está a ideia de fortalecimento de redes. Portanto, eu aprendi muito com ele, eu tinha algumas questões que eu gostaria de colocar, que faz muito dúvida. O segundo apresentador do time lança inicialmente uma questão, que é o que é a cooperação sul-sul? A cooperação sul-sul traduz em quê? E, para responder à pergunta, ele fez uma outra pergunta, ou seja, quais são os princípios, não é? A título de desafio, os princípios, portanto, que fazem parte daquilo que ele quer falar com cooperação sul-sul, aquilo que ele quer esboçar com cooperação sul-sul. Muito bem, mas inicialmente ele diz que a cooperação sul-sul é uma das formas de aprofundar a melhoria das políticas nacionais da educação dos jovens e adultos, e então ele cita 8 princípios, eu não sei se seria mais de 8, mas eu anotei 8. Um deles é que, antes de falar dos princípios, ele chama a atenção que os princípios, a ideia é ir além, o primeiro princípio é ir além da dimensão econômica, ele não está colocando em causa a dimensão econômica, ou seja, ele analisa que uma motivação, a grande motivação da cooperação é a cooperação econômica. Portanto, é que os países, quando firmam relações diplomáticas, precisam frisar que aquilo que dá sustentação às relações diplomáticas é a cooperação. A cooperação abre portas para as relações econômicas. A última análise é isso. Mas ele chama a atenção, no sentido de que é preciso ir além disso, portanto, além da cooperação, da dimensão econômica. Outro princípio, segundo princípio, é o diálogo permanente entre as partes, e é interessante que esse segundo princípio está relacionado com o princípio também da permanência da cooperação. Ele fala de cooperação que tem início e depois não continua. Muito bem. Um terceiro princípio é o intercâmbio fundamentado em apoio mútuo e cooperação. Né? Os cooperantes aprendem uns com os outros. E a questão da aprendizagem na cooperação foi frisada por todos os apresentadores. Quarto princípio, é preciso que a cooperação se baseie na democracia, na solidariedade e na diversidade cultural. Também o reitor da UNILAB frisou claramente que é esse o objetivo da UNILAB. A UNILAB não é uma universidade paternalista, é uma universidade, portanto, que se baseia na cooperação envolvendo uma rede que tem várias dimensões, desde a dimensão local, a dimensão regional, nacional e internacional. Um outro princípio portanto, eu queria fazer um comentário com relação ao princípio da democracia e da solidariedade, e ele também junta a esse princípio a questão do respeito da diversidade cultural. E ele cita muito bem os PALOP. Dentro dos países da comunidade portuguesa há uma subcomunidade, que é dos PALOP, países nos quais se fala português como língua oficial. Mas também países em que se pugna-se pela defesa também das línguas maternas, portanto, que não são necessariamente português, são línguas que têm o português como um dos marcos, mas também é preciso respeitar essa diversidade cultural. Aqui eu queria só dar um documento que a Universidade de Cabo Verde hoje fomenta, inclusive, o estímulo ao ensino do crioulo, ou língua cabo-verdiana, no currículo. O outro princípio é reafirmar o direito à educação de todos, como direito de todos, é a condição para que haja cidadania. Sexto princípio é o processo de intercâmbio. Aqui eu queria depois discutir com vocês um pouquinho esta ideia de intercâmbio. O sétimo princípio é que haja soluções compartilhadas para problemas compartilhados. O oitavo princípio, a quebra da prática da cooperação ad hoc, aquela cooperação esporádica que não tem continuidade no tempo e no espaço. Muito bem. Agora, a grande questão que ele coloca é possível colocar esse princípio na prática na relação que é o milagre, que é o que está em jogo aqui, com os parceiros? É uma questão interessante que podemos refletir sobre ela. Muito bem.
A terceira apresentadora, a Sanita, fala de experiência de trabalho em redes. Aqui ela fala da redes regionais ou redes internacionais, rede geral. Chama atenção para cuidados a tomar. Um primeiro cuidado, que a rede tem que ser muito flexível. Ou seja, as relações de cooperação têm que ser relações flexíveis. Um segundo cuidado é que haja paciência, e ela faz menção à fala do reitor na sua apresentação. Paciência, lutar para que os objetivos traçados a longo prazo, são os objetivos da educação. A educação não gera resultados imediatos. Esses objetivos terão que ser atingidos, mas não são atingidos imediatamente. Portanto, um outro cuidado a tomar é que a educação deve ser um direito nato. O quarto cuidado é a capacidade de aprender com a diferença para que haja, portanto, trabalho enriquecedor. Por último, o nosso apresentador Florencio Varela fala dos aspectos desafiadores à rede de cooperação. Diz que o primeiro aspecto é que o modelo da cooperação Sul-Sul é um modelo partilhado, fala dos níveis, portanto, dessa cooperação regional, nacional e internacional. Segundo aspecto desafiante é o fortalecimento das políticas portanto, nacionais de educação e formação de jovens e adultos. Esse fortalecimento, em havendo, é um indicador, portanto, do grau de comprometimento dos atores em cooperação. Terceiro aspecto é a integração da educação de jovens e adultos nas universidades. Aqui ele mesmo dá um depoimento na experiência caucaniana, de que a UNICEF já abraçou a EJA, portanto, a integração da EJA no seu seio. E é por isso que eu estou aqui representando o reitor, me deu aval para. Eu não sou o reitor, eu fiquei como reitor quando estava impedido, eu sou vice-reitor atualmente. Aliás, estou. Mas a ideia é que a UNICEF, portanto, ao estar representando a UNICEF aqui, nós vamos abraçar, portanto, a rede de cooperação. Quarto aspecto é o reforço das recomendações internacionais no campo de direitos. Então, em termos gerais, eu creio que fiz uma síntese das apresentações. Passo a palavra para o Roberto. Bom, considerando o nosso pouco tempo, nós já estamos aqui além do tempo inicial previsto, proponho que nós façamos o seguinte: algumas pessoas fazem perguntas orais, nós coletamos aqui as perguntas, passamos para a mesa e fazemos o encerramento. Então fica uma rodada de questões e o fechamento da mesa, ok? Então já está aqui, precisamos de um microfone disponível aqui. Vamos ver se eu pudesse ligar isso aqui. Tem uma ali já. Então, está aberta a sessão para perguntas. Também é importante que quem vem fazer pergunta faça uma rápida apresentação. Sim. Desse jeito a fila vai ficar muito comprida. Vai ter que responder. Tem ator ali. Então, eu vou sentar para dar uma olhada nas minhas anotações e saudando a todos, boa tarde. É um prazer estar aqui, sou Ana Cláudia, estou na coordenação de um centro de educação de jovens e adultos e estou aqui representando a parte nativa do Maciço de Baturité, né? Tentando garantir um pouco aquilo que o reitor falou, de que a universidade tem esse compromisso de cooperação solidária, Sul-Sul, mas não só o Sul com o Sul, mas com o Norte, com o Brasil, com o Ceará
e com o maciço de Baturité. Então, nós estamos aqui representando também essa parcela. E aí, na verdade, não é pergunta, mas eu gostaria só de sinalizar para nós, né? Eu não me sinto eu, me sinto nós, o quanto, né, essa reunião hoje, a reunião que foi promovida no início do mês lá na Unilab, ela passa a ser significativa para nós que representamos a EJA no maciço de Baturité. E eu vou começar falando pelo Florencio, a fala do Florencio, quando ele fala dos atores da EJA. E apenas em 2 reuniões com vocês, eu já me sinto esse ator, né, que há 2 meses atrás pensava em sair de cena e que hoje me sinto motivada a não sair de cena, certo? Só para sinalizar o quanto isso é importante, não só para vocês que fazem pesquisa, que estão na academia, mas para nós que estamos no chão da escola, fazendo ou tentando fazer acontecer a educação de jovens e adultos com muitas fragilidades, tá? Então, uma das grandes fragilidades é discutir a educação de jovens e adultos. E aí, quando o Timothy falou de alguns documentos, eu cito, sem vergonha, né, de dizer que muitos desses documentos nós nunca chegamos a estudar, a discuti-los, né? E eu tive que sair em setembro de Baturité para Pernambuco, com o Colégio Paulo Freire, para ouvir falar no Marco de Belém, que até então eu não tinha ouvido falar. Desculpe a minha ignorância. Tá? Então, eu me sinto motivada a falar disso para dizer que essas discussões de EJA, elas chegaram num momento muito propício. A região, e eu ouso dizer, o estado do Ceará está sedento de uma discussão e de pessoas que possam fortalecer essa caminhada, essa luta da educação de jovens e adultos e assim cumprir a nossa missão de garantir para esses 32 milhões de jovens e adultos essa educação de qualidade. E aí vocês estão falando e eu sempre volto para o chão da escola, onde hoje, se vocês forem visitar, está prevista uma visita, não sei se essa visita não seja, né? Estou até me adiantando. Se vocês visitassem hoje uma sala de aula que funciona à tarde, eu não sei se vocês se deparariam com uma situação que para mim é desafiante. Uma sala de aula de 16 alunos, com aluno de 15 anos e com aluno de 65 anos. Mas essa é a nossa realidade. Para incluir, nós precisamos fazer isso também. Ou a gente faz isso, ou a gente não inclui. E faz para depois discutir se isso é o ideal, ou de que forma a gente poderia melhorar essa educação de qualidade para os jovens e adultos da nossa região. Então, tem muita coisa aqui que eu anotei, mas eu também vou considerar o tempo e só fazer esse registro, né? Eu acredito que aqui, esses momentos, está sendo um divisor de águas na educação de jovens e adultos, não só dos países da África ou outros países de língua portuguesa, mas também para a nossa região maciço de Baturité. Tá? Então, de antemão, agradecer a contribuição de todos e dizer que nós temos muito que aprender, mas nós também temos muito a partilhar com vocês. Obrigada. A Toninha que está na frente aqui também, estava na primeira pergunta. Só queria pedir também, se alguém podia perguntar a alguém específico da mesa, dizer a quem, e a gente também fazer aquele esforço da objetividade para a gente conseguir ouvir o máximo de pessoas possível. Boa tarde para todos. Eu sou autônoma da Secretaria, né, secretária de Educação, e para o Timothy, entre os princípios que citou aí, trabalhando mais no conceito de cooperação sul, que é realmente um conceito amplo, né, que precisa ser bem compreendido, no princípio, processos de intercâmbio, eu não consegui compreender, eu gostaria que falasse um pouquinho mais, né, o que significa essa questão. Também na questão
da formação, né? Por dentro das universidades, em garantir a formação dos professores, das equipes que trabalham com educação de jovens e adultos, qual a dimensão, a amplitude dessa formação, porque há um trabalho necessário junto às universidades, mesmo na formação do professor, mas também a quantidade de professores que já estão atuando, né, na educação de jovens e adultos, a questão da formação continuada, se está envolvendo esses dois aspectos. Certo? E uma outra questão que me inquieta um pouco é a questão do financiamento. Mas aí o Mauro saiu, eu não sei se é a mesma, mas eu vou colocar. A própria MPB e além da questão do marco legal que garante essas formas diferenciadas para a educação de jovens e adultos, a organização do ensino, dos modelos pedagógicos, também pela diversidade do público, né? A gente precisa de organizações de ensino diferenciadas. E aí a gente encontra uma barreira na questão do financiamento. Só pode ser for presencial, em tal hora, se não for, o financiamento do Fundeb não garante. Isso é uma questão que precisa ser discutida nessa rede de cooperação, tá? Para que a gente possa ter uma garantia de financiamento para as formas que forem necessárias, claro, organizadas, disciplinadas, mas que forem necessárias para atender esse público. Okay? Tem que ter quem está agora na ordem aqui. Então. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui. Eu não quero me furtar de fazer os elogios à mesa, porque eu acho que foi excelente para todos nós que somos neófitos na cooperação Sul-Sul. Porque eu quero agora confessar que nós somos neófitos até na cooperação regional. Porque a Ana Cláudia foi nossa aluna de mestrado e aqui na universidade nós estudamos, antes da Confiter, todos os documentos da América Latina, o documento do Brasil, preparamos o documento, fizemos uma conferência regional e, infelizmente, aí eu vou para a Celita, a gente não conseguiu fazer a cooperação nossa, né, interna, regional. Que estratégias a gente poderia pensar? Porque a gente já tem usado mensagens pela internet, a gente tem usado convites através do Fórum EJA, mas realmente isso é difícil. Talvez a gente tenha mesmo que fazer isso que foi feito aqui hoje, essa manifestação cultural belíssima, o hino nacional lindamente cantado, né? O forró, os versos, eu acho que a gente tem que fazer mais isso. Levar mais as pessoas para o lado do sentimento, porque apenas realmente nós ficamos um grupo reduzido, estudando a Confiter previamente, um grupo reduzido, lendo o Marco de Belém, ainda a gente continua fazendo isso nas nossas aulas de educação de jovens e adultos, e a gente vê um depoimento desse, eu fico morta. Assumo aqui a minha culpa também, e gostaria de poder contar com a colaboração de vocês para dizer as estratégias, como é que vocês vão para a África, para a Ásia, para países que não têm a infraestrutura que a gente já tem aqui e conseguem trabalhar. Tá? Muito obrigada. Então, boa tarde, sou Evandro, sou da Universidade Federal do Pará, atuo no sudeste do Pará, em Marabá, na área do Bico do Papagaio, uma área de conflitos agrários e uma área na Amazônia que hoje é um território importante dentro das pretensões do governo federal e do país por conta dos projetos de desenvolvimento. É uma área de mineração, é uma área em que estão sendo instaladas 21 hidrelétricas novas, além de Belo Monte, que é a grande hidrelétrica, mas existem outros, e uma área de conflitos de todas as espécies. Inicialmente dizer que me alegra muito a ideia da Unilab como da ideia da outra universidade que faz esse mesmo papel UNILA com a América Latina. Eu acredito que a Unilab e a UNILA, elas
tem uma importância no cenário histórico nacional, ou eu diria, pagar uma dívida histórico-social que esse país, o Brasil em especial, tem com a África e com a América do Sul, América Latina de maneira geral, que é ter se construído como um país afastado dessas raízes. E as universidades são prova disso. As nossas universidades, elas são eurocêntricas. Elas não conseguem nem dialogar com as teorias latino-americanas e com as teorias africanas, teorias do Sul, dialogar com esse pensamento elaborado aí, e muito menos dialogar com as experiências reais e concretas dos povos do Sul, seja da América, seja da África. Então, essas duas universidades, elas podem abrir um espaço institucional que as organizações sociais já buscavam e construíram, e hoje as universidades podem estreitar as relações com o pensamento e ação latino-americano e africano, e aí recuperar uma história que eu acho que a gente tem como dívida, em especial com instituições que somos as universidades. É preciso pensar latino-americamente, é preciso pensar a partir do Sul, para que a gente compreenda a nossa situação e construa soluções a partir, né, do Sul, e não mais a partir de uma lógica do Norte, com pacotes, com políticas que estão sempre atreladas, né, aos interesses muito mais dos países do Norte do que do Sul. Essa é uma questão, mas para além disso, eu teria uma questão para a mesa que eu queria compreender como é que se pensa, principalmente a partir do ICAE, mas também da rede de EJA, que é se a educação é um direito de todos, e isso é um princípio que deve ser afirmado, o trabalho também é um direito de todos. E eu venho da educação do campo, e quando a gente pensa a educação como direito de todos, a gente pensa também que aquilo que a gente faz tem que dialogar com o Estado e tem que pressionar o Estado para que, junto com políticas de educação, sejam pensadas outras políticas que permitam os sujeitos o direito ao trabalho, o direito à renda, o direito mais amplo, né, que não somente a formação. Então, como é que se pensa esse diálogo com as agendas políticas do governo, para não ser apenas, né, uma construção da luta para assegurar o direito à educação, mas influenciar, inclusive, políticas que possam pensar a inclusão dos sujeitos sociais, dos sujeitos da educação de jovens e adultos, dos sujeitos jovens e adultos, de uma maneira a garantir outros direitos. Porque a educação popular, quando se pensa a educação de jovens e adultos como educação popular, não formal, não institucional, se pensa na educação estratégica como uma estratégia de mobilização política, social, pela luta para outros direitos. Agora, sendo o Estado e sendo nós, Estado, fazendo essa educação, como é que se pensa a relação com esses outros direitos? Obrigado. Bom, eu vou encerrar as inscrições do público e vou passar a palavra para a mesa. Eu vou começar pelo time. Tinha uma pergunta específica para você sobre o processo de intercâmbio. Você pode começar? Primeiro, eu só queria comentar a Ana Cláudia. Eu acho que a sua fala também foi um pouco sinal da nossa incapacidade de fazer a divulgação desse documento, porque os documentos de uma conferência internacional não são simplesmente o resultado de um evento, né? São o resultado de um longo processo, né? Que o Brasil, como a Maria disse, né? O Brasil foi um modelo para o resto do mundo de mobilização em torno da educação de jovens e adultos. E eu acho que é importante que esses documentos e esses resultados cheguem a quem está realmente trabalhando na base. Nós conseguimos incluir 5.000 exemplares do Maquiação do Belém, estamos fazendo uma reimpressão e fizemos o que eu acho que, da mesma forma que você não conhece, por exemplo, os nossos deputados e senadores que vão discutir o Plano Nacional de Educação também não conhecem. Então, esta semana fizemos um resumo executivo do Marco de Ação do Belém, pensando que senadores e deputados não têm tempo e
muito pacientes para ler documentos grandes, fizemos uma versão executiva, reduzimos, e estamos encaminhando uma cópia para cada deputado e cada senador, na esperança que vão ler isso antes de começar a discutir as metas 8, 9 e 10, pelo menos no Plano Nacional de Educação. Mas você pode pedir, cada vez que alguém solicita exemplar do mapa de criação de Belém, a gente está mandando. Então, por favor, entre em contato conosco para a gente mandar. A questão da cooperação como um processo de intercâmbio e aprendizagem mútua, eu entendo que a cooperação como intercâmbio, a maior parte da cooperação, e é também aprender do sucesso e do fracasso. Eu acho que a gente muitas vezes aprende muito mais do fracasso que do sucesso. Mas é um querer aprender dos outros e um querer trocar experiências. Né? Porque muitas vezes em um evento, a gente, quando participa, se você está participando na mesa, e você fica tão preocupado em transmitir a sua experiência ou fazer a sua apresentação, e depois fica meio surdo para as outras apresentações. Eu acho que esta capacidade de estar aberto para o intercâmbio é muito difícil, muito. Mas é muito gratificante quando a gente consegue fazer. Eu acho que com o nosso Rede de Cooperação Sul-Sul, como o Flores disse, são 5 anos, de 2006, até criar um clima de confiança, até criar um relacionamento. Eu acho que as relações institucionais e pessoais ainda são importantes. A comunicação via internet facilita muito, mas se não há alguma coisa atrás, a gente dá sossego. Então, a nossa cooperação é um processo muito lento. A gente às vezes fica um pouco frustrado de não ter mais resultado, mas é uma construção histórica e coletiva que leva tempo. Então, estou comentando muito rapidamente o Evandro, eu espero que nesse processo de construção do centro de referência a gente possa questionar um pouco como pensamos a educação dos jovens e adultos. Porque eu acho que tem um modelo muito do norte, um modelo muito do sul, do norte, pelo menos o que predomina é um eixo mais voltado para o mercado, para a qualificação de mão de obra, para fazer economias mais competitivas. No sul ainda estamos na fase de eixo como educação compensatória, equivalência, eixo escolar. Talvez a gente precise da terceira via, que seria uma educação popular na perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, que busca garantir os direitos e que seja, como a própria EJA deveria ser, uma perspectiva muito mais intersetorial. Na semana passada, a Comissão Nacional de Educação dos Adultos teve uma reunião primeiro com a SECAD e depois com a Casa Civil, buscando a Casa Civil para tentar criar uma interlocução com os outros ministérios, porque a EJA, que é só escolar, que não tem diálogo com o trabalho, com a saúde, com o meio ambiente, com todas as outras áreas, não é a EJA que eu entendo. Então, eu acho que talvez a prática histórica da educação popular é uma coisa que pode nos ensinar muito mais, ou pode nos ajudar a repensar o que está sendo feito em termos de EJA hoje. Bem, já queria dar uma seria muito bom nosso livro, vamos saber. Estratégia de comunicação. E isso é realmente para cortarse la pena con peñas y demás. Porque eu gostaria de dizer que nós tentamos fazer uma
solo 3 tenían el derecho de correo electrónico. Então, eu acho que aqui, por exemplo, no interior, não é tão fácil que todo mundo tenha correo electrónico. Então, é uma experiência que fizemos em Uruguai, mas também temos problemas com as mulheres do interior do país, não do meio rural, pequenos povãozinhos, as cidades. Então, nós fizemos, por um lado, o correio eletrônico, por outro, chamar a todas as rádios, tratar de explicar que sabia o programa das rádios. E depois, afiches para poner nas paredes. Eu acho que chamar as prefeituras. Um monte de formas de tratar de chegar. E outras pessoas, outras organizações de Montevideo quedaram muito surpreendidas que em uma semana teníamos 300 mulheres inscritas. Mas isso foi porque não confiamos em uma forma de comunicar só. Eu acho que também a Confidea não teve prensa. Sim, pero eu acho mídia, não tuvo, não havia, era só no Belém, da Globo não dizia nada. Eu lembro que me faziam entrevistas da televisão, mas era local. E também isso faz que só as organizações não têm capacidade de transmitir, não? Então, eu acho que é difícil, mas é necessário insistir por todas as formas. E eu acho que a solidariedade entre colegas é muito importante. Porque se você sabe algo, se você tem essa preocupação, essa ideia de comentar, isso é muito bom. Mas muitas vezes as pessoas sabem que não é nada. Isso é difícil, não? Lidiar com isso é difícil. Mas eu acho que hay que tener paciencia y ser muy consistente en la información y en distribuir los materiales y tratar de tener eso como una preocupación máxima. Y eu acho que falava Evandro do direito à educação. É inevitável que se você está trabalhando pelo direito à educação, você está trabalhando por outros direitos humanos também. Porque não somos ingênuos de crer que a educação resolve todos os problemas. Né? E para mim, o melhor é fazer alianças com os movimentos sociais, fazer alianças com outras redes diversas, não só o pessoal de educação. Nós, por exemplo, o ICAE é muito ativo no Fórum Social Mundial. E ali nós fazemos alianças com movimentos de todas partes. Também com as agências de Nações Unidas, com os governos. Eu acho que é necessário, sim, trabalhar os diversos temas que têm a ver com a educação, mas tratando que os outros movimentos, que os outros saibam que a educação é muito importante. Você toma um tema do outro movimento ou organização, você também luta por eles, mas trata de entrar eles, e também a educação, eles têm que educar por a educação. Para mim, um caso muito claro, paradigmático, é o movimento de mulheres. Al princípio do movimento, as mulheres lutavam por a educação das mulheres, porque era chave. Mas agora, o movimento de mulheres, nós temos que estar lembrando, nós somos como uma rama que luta por a educação aberta. Luta por a educação, mas o movimento tudo é difícil. Não é fácil, não é difícil entrar no movimento sindical. É difícil, mas é necessário, indispensável. Bem, agora já que tem cada um a palavra.
eu, assim, até voltei para a mesa, né, vou circular, conectar com várias coisas e processos que também são importantes, também. Eu queria resgatar, assim, algumas questões do que eu sei que a mesa colocou e de tudo que eu ouvi, do que apareceu na síntese do Marcelo. Dizer para vocês que o Marcelo é o vice-reitor de pesquisa da UniCV e que o reitor Antônio Correia Silva, ele se licenciou no cargo para concorrer a deputado, aqui no Brasil equivale a deputado federal, foi eleito, né, muito recentemente, reassumiu muito recentemente a reitoria e depois vai construir também a sua trajetória em outras esferas. E o Marcelo voltou à função de vice-reitor. Para nós, várias coisas elas estão assim muito claras nessa iniciativa do Helios. Uma delas é que a cooperação internacional ela tem centralidade na missão da Unilab e que construir isso é preciso construir raízes e asas. Mas nós precisamos construir raízes também no Brasil, no Nordeste brasileiro, que tem um centro de referência em educação de jovens e adultos, coordenado pela cátedra e pela Universidade Federal da Paraíba. Nós precisamos ter raízes no Ceará. E aí não tem como não registrar que o núcleo de referência liderado pela UFC é parceiro estruturante para nós. É preciso ter raízes no maciço do Baturité, onde nós estamos inseridos e com compromisso com o desenvolvimento regional. Então, como construir essa trajetória em que pese o pouco tempo e as muitas demandas? Nós começamos também o diálogo com o maciço, com as secretarias municipais de educação. Optamos por um desenho de programação em que esse momento fosse aberto. Outros momentos que se seguem a partir de amanhã, eles também são abertos aos parceiros. Nos encontraremos amanhã às 8h30 no Hotel Mareiro, na Avenida Beira-Mar, Patibúrcio. Na quinta-feira, no dia 24, toda a delegação nacional e internacional vai ao maciço. E no maciço, com a SEDUC e na pessoa da professora Noemi, eu agradeço todo esse processo de construção que nós estamos tecendo com Toinha, com Nair, com Sandra, com Marcos e tanta gente importante que está construindo esse chão dessa cooperação. Nós vamos ao maciço, toda a delegação, para fazer um debate público com a sociedade local, com as redes de ensino municipais e estadual. Fazer um debate público com educadores e educandos, educadoras e educandas de EJA do maciço. O que nós pensamos foi, é tanta gente importante nessa mesa e nesse plenário, como poderíamos nós ficar tão fechados no hotel e só discutindo entre nós? Não. Nós temos que compartilhar essas oportunidades. Isso é um princípio para nós, da Unilab. Na sexta-feira, na Casa José de Alencar, vai ser uma festa. É lá, às 14 horas, que nós vamos lançar o Centro de Referência em Educação de Jovens e Adultos da Cooperação Sul-Sul, com a rede e todos os parceiros. Mas é lá que a gente também vai fazer o lançamento do Núcleo de Referência EJA, liderado pelo UFC e pela UES. Vocês vão receber o convite em nome do magnífico reitor Gesualdo e do magnífico reitor Paulo Speller. Nós também vamos, no dia 23, receber as universidades do Nordeste, do Centro de Referência em Educação de Jovens e Adultos do
Nordeste. Professora Rosa, da Federal do Rio Grande do Norte, chegou no voo de agora à tarde, compõe também, é uma das universidades que compõe a cátedra da Unesco de EJA. Então, esse foi um pouco o tom que, como Unilab, nós pretendemos dar. Uma outra questão, que para nós também é estruturante, é que essa cooperação solidária, internacional, com inserção social, regional, local, ela também precisa ser tecida com o Estado, com o governo, mas ela precisa ser tecida com a sociedade civil, com movimentos sociais, com fóruns. E essa é a principal razão explicativa da presença das duas extremidades dessa mesa. A Ação Educativa do Brasil e o ICAE como expressão das redes mundiais de educação de jovens e adultos, como um conselho internacional. Para nós, esse diálogo, ele também é estruturante para o fortalecimento da cooperação Sul-Sul. A rede de cooperação, aqui representada pelo Florencio, que já vem com uma trajetória de 5 anos, né? Sem ela, o ECOS não caminha. São processos autônomos. A rede, ela é uma rede governamental. Para nós é fundamental a rede de cooperação Sul-Sul. E a gente, assim, humildemente, também, né, e acho que o Florencio disse isso na sua intervenção inicial, nós, como universidade, como academia, e como uma rede acadêmica, com a UFPA, com a Unirio, com a UF, com a Universidade do Minho, com a Universidade de Cabo Verde, também humildemente aspiramos ser importantes e estruturantes para a rede que Florencio e Muyanga, que está a caminho do Brasil, constituem. Quando vejo o Pacheco aqui, né, como tudo começou, com uma viagem em escolas ribeirinhas da Amazônia, discutindo também EJA, numa das travessias de barco, na imensidão das nossas águas da Amazônia, de onde Evandro, Francisco, Hilda, Terezinha e eu viemos. Eu vim da Federal do Pará, sou da Amazônia, trabalho historicamente com populações camponesas, tenho pouca intimidade com grupos urbanos, mas também chego lá. Mas a tônica da minha trajetória é uma trajetória absolutamente camponesa. Então, para nós na Unilab, né, é muito fundamental esse momento de diálogo que potencializa raízes locais, regionais, no nosso país, no diálogo fraterno, né, mútuo, de reciprocidade, de cooperação solidária com os países da CPLP nesse primeiro momento, com uma ênfase nos PALOP, com uma ênfase no Timor-Leste, e o lugar de Portugal é um outro lugar nessa cooperação, né? Que isso também a gente vai discutir. E por último, assim, os próximos dias que nós vamos nos encontrar, e não em todos os momentos, porque isso também é interessante de dizer. Dentro da programação tem um momento que a rede reúne sozinha. E nós, universidades, reunimos numa roda de conversa com os outros parceiros. Mas é importante a autonomia da rede. É importante a autonomia do seu diálogo. Então, nós vamos estar juntos ao longo dessa semana e a expectativa nossa, conforme o termo de referência que todos os parceiros receberam, é que nós saiamos com um planejamento afinado, com metas claramente definidas, né, para que a gente possa se fortalecer e se consolidar como uma rede de cooperação sul-sul, com diferentes sujeitos, universidades, governos, sociedade civil, e assim a gente avançar
para o mundo que é possível e avançar também para onde, Celita? E avançarmos também para o mundo que vale a pena viver. Obrigada. Bom, acho que temos que agradecer à mesa, ao público e convidar a todos para o coquetel que temos aqui fora agora. E para dançar um forró pé de serra.